Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí, né? Espero que cada vez a gente vá, né, andando aí, né, devagarinho, a gente vai engateando, depois a gente vai andar, depois a gente vai correr, depois a gente vai voar, depois a gente vai virar ninja. A contabilidade, esses conceitos iniciais interessantes, né? E em breve a gente vai ver uma coisa que são as contas. Na contabilidade é o que eu falo sempre. Se você entender as contas, a grande coisa é isso, é você saber o que é uma conta de bem, direito, de obrigação. Você sabendo isso aí, e depois sabendo a parte de lançamentos, a contabilidade vai ficar fácil. Vai ficar, ó, tranquila para você, entendeu? Então a gente tem que andar devagarinho aí para que você assimile a coisa com consistência. Beleza, pessoal? Então vamos aí na telinha, né? Vamos na telinha para a gente falar. A gente viu, né, que o patrimônio, ele vai ter os bens, os direitos e as obrigações. Então nós vamos ter uma representação gráfica aí do patrimônio. Certo, pessoal? Desse lado esquerdo, ó, nós vamos ter a parte positiva do patrimônio, do lado esquerdo. E do lado direito, nós vamos ter a parte negativa do patrimônio. Certo? A parte negativa do patrimônio. A parte positiva do patrimônio, você já sabe. Qual é a parte positiva do patrimônio? É a parte de bens e o quê? E direitos. Certo? Bens e direitos. E a parte negativa do patrimônio é a parte de quê? Das obrigações. Certo? E essas obrigações, eu já te falei, que essas obrigações, elas podem ser de dois jeitos, de duas formas. Nós temos as obrigações exigíveis, certo? Exigíveis, e temos obrigações que não são exigíveis. Beleza, senhor. Entendi isso aí, a parte positiva e a parte negativa. Essa parte positiva, que é composta aí dos bens e direitos, certo? A partir de agora, nós vamos chamar de outro nome. A partir de agora, nós vamos chamar essa parte positiva do patrimônio, que é composta de bens e direitos, nós vamos chamar isso aqui de ativo. Certo? A parte positiva composta dos bens e direitos nós vamos chamar de ativo. E essa parte negativa, que é composta das obrigações, nós vamos chamar de passivo. Certo? Passivo. Essa parte, né, dos bens e direitos, ativo, e a parte lá das obrigações, passivo. Essa parte do passivo, certo, pessoal? Que é esse lado de cá, são o quê? São as obrigações. Esse lado de direito são as obrigações, né? Aí nós vamos ter uma parte que é exigível. Uma parte que é exigível, que é aquele passivo que é o quê? Exigível. Que eu disse que é aquelas obrigações que eram exigíveis. E nós vamos ter uma outra parte do passivo que não é exigível. Que é aquela parte que eu lhe falei, que é a dívida da empresa para com os sócios. E essa dívida da empresa para com os sócios é chamado de quê? É chamado de patrimônio líquido. Certo? Patrimônio líquido. Vamos ver se você entendeu aqui. Para você entender o que é esse negócio. Vamos supor que uma empresa, posso entender logo o que é esse patrimônio líquido. Uma empresa, ela tem bens e direitos de 100. Ela tem um passivo exigível de 80. Certo? O que é que isso significa? Que ela vai ter um patrimônio líquido de 20. Isso aqui, esse patrimônio líquido, entenda esse negócio agora de patrimônio líquido. Isso é uma obrigação da empresa para com os sócios, beleza, né? Obrigação da empresa para com os sócios. Sócio tem esse direito de 20 mil. O que é que significa isso aí? Se for terminar a empresa poderia vender todos os ativos, pagar os passivos de 80 e ainda daria para os sócios quanto? 20, certo? É uma obrigação da empresa para com os sócios. Obrigação da empresa para com os sócios. Mas essa obrigação da empresa para com os sócios, isso é uma coisa que não é o quê? Não é exigível. Certo? Essa é uma obrigação que não é exigível. A obrigação que é exigível é o que a gente chama de passivo exigível. Essa aqui, né, é uma obrigação da empresa para com os sócios que não tem exigibilidade. Mas ela, né, a Lei 6.404, diz, é por isso que eu não gosto muito desse conceito, diz que o lado do passivo é composto de uma parte que é exigível e uma parte que não é exigível, que é o PL. Então, nesse momento aí, ele engloba o PL como o quê? Como integrante desse passivo total. Então, para a Lei 6.404, o PL, ele integra esse passivo total.
O passivo total é composto de duas partes. Uma que é exigível, que é a dívida da empresa para com terceiros, e outra que não é exigível, que é a dívida da empresa para com os sócios, certo? Agora vamos ver na ótica do sócio. Na ótica dos sócios, olha só, o PL é a diferença do ativo, o PL vai ser sempre isso, a diferença, olha só, esse lado, ele tem que ser igual a esse. Então o ativo é igual ao passivo exigível mais o PL, certo? O passivo exigível mais o PL. Beleza, logo o PL vai ser justamente a diferença, é o que você tem líquido, é o que você tem líquido. Então o PL vai ser ativo menos passivo. Vamos ver, o PL é ativo menos passivo. O que é que significa? Que isso aí, o PL, quanto maior, melhor. Para os sócios isso aí, quanto o PL maior, melhor. Né? Então se você tem um ativo de 500 e um passivo de 100, o sócio tem 400, isso para o sócio é o quê? É bom. Quanto mais aumentar esse PL, melhor. Então, para você não ficar, PL é uma coisa ruim, PL é uma obrigação. Presta atenção, PL é uma obrigação da empresa para com os sócios. Isso você olhando pelo lado dos sócios, isso é ótimo. Quanto maior o PL, melhor. Porque o PL é a diferença, olha só, o PL, o patrimônio líquido, é a diferença entre o ativo, né, entre a parte positiva, que são o quê? Que são os bens e direitos, e a parte negativa, que são o quê? Que são as obrigações. Certo? A parte lá as obrigações o quê? Exigíveis, né? As obrigações exigíveis. O PL é a diferença entre os bens e direito e essas obrigações exigíveis. Então nós temos aí o PL. Quanto maior esse PL, melhor. Quanto maior, melhor. Certo? Agora, ele representa, se você olhar pela ótica da empresa, representa o quê? Uma dívida da empresa para com os sócios. Então esse lado direito é o lado das dívidas. Uma parte, dívida com terceiros, que é exigível. Outra parte, dívida com os sócios, que não é exigível. Certo? PL é bom ou ruim? É bom. Quanto maior, melhor. Certo? Quanto maior, melhor o PL. Perfeito. Então, né, essa parte aqui, pessoal, toda que nós vamos ter, no lado aqui, ó, que são as obrigações, isso aqui são as origens de recurso da empresa. Todas as origens de recurso da empresa vão estar aqui. Então, quando você pega, por exemplo, o capital, os sócios resolveram dar dinheiro para a empresa, isso é a origem de recurso, vai estar nessa parte aqui do lado direito. Se você pega e toma um empréstimo, você vai ter um empréstimo a pagar, e isso vai ser uma origem de recurso, vai estar aqui do lado direito. Então, todo esse lado direito vai representar origens de recurso, certo? E o lado esquerdo, aqui nós vamos ter as aplicações de recurso. Ao passo que do lado direito nós temos as origens, do lado esquerdo nós temos as aplicações de recurso. E na contabilidade isso é básico, que para você aplicar alguma coisa, você tem que ter o quê? Origem de recursos, certo? Então o total das origens, o valor total das origens vai ser igual ao valor total das aplicações. E em função disso a gente vai ter que ativo vai ser igual a quem? A passivo mais PL. Ah, Silvio, passivo exigível. É o passivo exigível mais o PL. Mas é comum, certo? A doutrina chamar esse passivo exigível simplesmente de passivo. Quando falar passivo, você entender que é a parte do passivo exigível, não é o PL. Ou então, quando ele falar total do passivo, o passivo total, aí você falar, aí agora nesse momento ele está incluindo o PL. Mas é muito comum, quando falar assim, um ativo de 100 e um passivo de 80, você não ficar pensando, tá errado, porque o ativo era para ser igual ao passivo. Não, é porque ali ele te forneceu o valor do passivo exigível, certo? Então ativo vai ser igual ao passivo exigível mais PL, ou simplesmente tirando aqui, né, ativo é igual a passivo mais PL. Entenda aí. Logo, o PL, essa aqui é a equação fundamental da contabilidade, e o PL é igual ao ativo menos passivo, certo? O PL vai ser igual ao ativo menos passivo, a equação fundamental da contabilidade. Então vamos ver aqui agora as situações. Já sei como é a representação gráfica. Do lado esquerdo a parte positiva, que é denominado de quê? De ativo. Do lado direito a parte negativa, que são as obrigações, é denominado de passivo. A gente tem uma parte que é exigível, que é o passivo de fato, aquele é o passivo real, aquilo que é exigível, certo? E a outra parte que é o PL, o patrimônio líquido, que é uma obrigação da empresa para com os sócios, aquilo não é exigível. Beleza, então nós temos aqui o ativo, que a gente já sabe, que está do lado de cá, bens e direitos, e aqui nós temos o passivo, o lado das obrigações. Esse passivo é formado lá de uma parte que é o que? Exigível, o passivo é exigível, ou simplesmente, né,
capital, ó, esse passivo exigível é também chamado, pessoal, de capital de terceiros, certo? Capital de terceiros ou também chamado de passivo real. Passivo real. E nós temos o patrimônio líquido. O patrimônio líquido e também chamado de capital próprio. Capital próprio é o patrimônio líquido. Então, essas origens de recurso que nós temos aqui do lado do passivo, essas origens, eu posso te falar que as origens de recurso, elas são formadas de quê? De capital próprio, a origem de recurso é capital dos sócios, mais capital de quem? Capital de terceiros, né? Não sei se você lembra daquela aula que eu falei, olha, as demonstrações elas são preparadas para os usuários externos. E eu coloquei lá e disse, olha, elas são preparadas para os usuários externos, e tem esses três aqui que na realidade elas são preparadas para esses usuários primários. Os investidores, os credores por empréstimos e os outros credores. Não sei se você lembra isso da aula anterior. Investidores, credores por empréstimos e outros credores. Isso aí, na realidade, pessoal, por que elas são preparadas para esse pessoal? Que esse pessoal está tudo aqui. Esse pessoal que é a fonte de recursos da empresa, é quem está financiando a empresa. Certo? Investidores, credores por empréstimo e outros credores. A origem de recursos da empresa é ali. Então a empresa tem uma satisfação para dar para aqueles financiadores. Certo? Então tá aí, a origem é formada de capital próprio e de capital de terceiros. Esse passivo exigível, também chamado aí de passivo real, é o capital de terceiros. Eu lhe falei que esse passivo exigível é comum a gente encontrar ele como sinônimo de passivo, porque ele de fato é o passivo real da empresa. Certo? E aqui nós temos o ativo, esse ativo ele também é chamado, né, de aplicações. Aqui nós temos as aplicações nos ativos. Essas origens também, a gente pode ter um conceito de como é que a empresa está sendo financiada. Então essas origens de recursos da empresa podem ser chamadas também de fontes de financiamento. Certo? Fontes de financiamento, origens ou fontes de financiamento. Ao passo, né, que há o ativo, as aplicações, pode ter lá aplicações ou fontes de investimento, certo? Ou fontes de investimento. Aí nós temos, né, essas definições iniciais de ativo e passivo, que é muito importante. Já sei que do lado esquerdo fica o ativo, do lado direito o passivo e o PL. Né, o lado direito é as obrigações da empresa, para com terceiros e para com os sócios. O PL é a obrigação da empresa, para com os sócios. Mas o PL é bom ou ruim? Porque você fica com o PL é a obrigação, o PL é a parte boa. O PL, se ele é a diferença entre o ativo, que é a parte positiva, e o passivo, que é a parte negativa, o PL é uma coisa boa. O PL, quanto maior, melhor. Certo? Já vimos que a equação fundamental da contabilidade é que o PL é igual ao ativo menos o passivo. Certo? Aí vamos ver. Já sei agora que isso aqui é ativo, já sei que isso é passivo. E aqui tem o PL. Perfeito. Vamos supor o passivo ali como sinônimo mesmo, já do passivo exigível, né? Parte do passivo exigível. Aí vamos supor que uma empresa tem um passivo de 1.000. E quando ela tiver um ativo, tem um ativo de 1.000 e um passivo de 400. Isso faz com que ela tenha um PL de quanto? Quem vai ser esse PL nesse caso? PL vai ser igual a ativo menos passivo, que vai ser igual a 1.000 menos 400, portanto um PL de 600. PL de 600. Nesse caso, que a empresa tem esse PL de 600, PL positivo, a gente fala que tem ali uma situação, ó, ali é uma situação superavitária, uma situação positiva. Situação positiva, que é a mesma coisa de situação, né, superavitária. Quando é que acontece superavitária? Quando é que acontece essa situação superavitária, Silvio? Acontece toda vez, situação superavitária, esse caso aqui vai acontecer toda vez que o ativo ele for maior que o passivo. Porque quando o ativo for maior que o passivo, isso implica em PL positivo, em PL maior que zero. Certo? Ativo maior que passivo, isso implica em PL maior que zero. Isso é uma situação boa, isso é uma situação positiva, isso é uma situação superavitária. E a gente ainda poderia ter uma situação positiva, superavitária, ainda superior a isso aí, né? Poderia, né? Como seria? Seria a empresa ter um ativo de 1.000, né? E ela ter um passivo de 0. Logo o PL seria igual a quanto? A 1.000. Né? Então esse caso aí
ativo é maior do que passivo, o passivo é maior do que zero, né? Mas ali agora o que foi que aconteceu? O ativo ficou igual ao PL, não tem obrigação. Essa é uma situação ali de riqueza plena, você não tem dívida, Normalmente, essa situação só ocorre quando você abre a empresa, né, que o valor do capital social você joga num caixa, naquele momento inicial você não tem nenhuma obrigação. Porque a partir do momento que você começa a gerir a empresa, vai surgindo obrigações decorrentes da atividade normal, como nós vimos, de funcionamento. Você vai tendo impostos a recolher, esse tipo de coisa, certo? Então toda vez que o ativo for maior do que o passivo, isso implica em PL maior do que zero. Uma situação positiva, uma situação superavitária. Agora imagina você que nós temos o ativo, né, e o passivo. E aí nós temos um ativo de 1.000 e um passivo também de 1.000. Isso implica que o PL vai ser igual a quanto? A zero. Por quê, Silvio? Porque o PL é igual ao ativo menos passivo. Logo, isso aqui vai ser 1.000 menos 1.000, que a gente vai ter um PL de zero. PL de zero, perfeito. Pessoal, toda vez que o ativo é igual a zero, isso, ativo é igual a passivo, e isso implica PL igual a zero. E isso é uma situação que a gente fala de situação nula. Situação nula, né? Ou situação igualitária. Isso é uma situação nula, situação equilibrada. Situação nula, situação equilibrada. Perfeito. Ativo igual a passivo, isso implica um PL igual a zero. Nós temos aí uma situação nula, uma situação equilibrada. E se nós tivermos um ativo, né, aqui, ativo igual a 1.000, e nós tivermos um passivo igual a 1.300, isso nós vamos ter um PL de quanto? O PL, Silvio, o PL é igual a ativo menos passivo. Logo vai ser igual a 1.000 menos 1.300, que isso vai dar menos 300. Ou seja, o PL vai ser negativo de menos 300. Isso é uma situação ruim da empresa, certo? Toda vez que o ativo é menor do que o passivo, isso implica em PL menor do que zero. Que isso a gente denomina de uma situação, situação negativa. Situação negativa. Ou simplesmente situação deficitária. Deficitária. Essa situação negativa ou situação deficitária. E aí o que é que acontece, pessoal? Toda vez que esse PL é negativo, toda vez que você tem mais obrigações de que ativo, a gente tem uma situação de PL negativo. Situação negativa, situação deficitária. Beleza. Aí, pessoal, o que é que ocorre, A gente pega, imagina essa situação aí. Você tem um ativo de 1.000 e tem um passivo de 1.300. Se você vender todo o seu ativo, vai dar somente para você pagar uma parte do passivo. Você não vai ter como pagar todo o passivo. Ou seja, tem um passivo aqui que ele está o quê? Descoberto, ele não tem cobertura do ativo. Então, toda vez que o ativo for menor do que o passivo, as obrigações maior do que os bens e direitos, obrigações maior do que bens e direitos, nós temos uma situação que ela recebe um nome específico e é altamente concursável, que é essa situação. Ativo menor do que passivo tem uma situação no passivo que não tem cobertura do ativo. É o que a gente chama de situação de que, Silvio? De passivo a descoberto. Aquela é a situação de passivo a descoberto. Certo? Passivo a descoberto é uma situação do PL negativo. É uma situação no qual o passivo, ou passivo exigível, ou simplesmente passivo, como a doutrina coloca, é maior do que o quê? De que o ativo. Certo? Passivo maior do que o ativo. Nós temos a situação aí de passivo a descoberto. Beleza, então essas são as situações que nós temos. Ativo maior do que passivo, PL positivo, PL maior do que zero. Ativo igual a passivo, ativo igual a passivo, PL o que igual a zero. Ativo menor do que passivo, isso significa um PL o que menor do que zero, é o que a gente chama aí de situação deficitária. Situação deficitária ou situação aí de passivo a descoberto. Perfeito. Então, pessoal, olha só. O ativo, as situações possíveis do ativo. O ativo ele pode ser maior ou igual a zero. Pode. O ativo ele pode assumir qualquer valor maior ou igual a zero. O passivo, por sua vez, ele pode assumir qualquer valor maior ou igual a zero. Pode. O passivo pode ser zero? Pode não ter obrigação.
Mas o passivo não pode ser negativo. O ativo não pode ser negativo. Se você tivesse um direito negativo, você teria uma obrigação negativa, você teria um direito. Né? Então o ativo tem que ser maior ou igual a zero, o passivo tem que ser maior ou igual a zero. Agora, o PL depende. O PL, se o ativo for maior do que o passivo, o PL é o quê? Maior do que zero. Se o ativo for igual ao passivo, o PL vai ser o quê? Igual a zero. Se o ativo for menor do que o passivo, o PL vai ser o quê? Menor do que zero. Então, o PL, ele pode assumir qualquer valor. O PL pode assumir qualquer valor, maior, menor ou igual a zero. Certo? A única coisa que o PL não pode ser é maior do que o ativo. Presta atenção aqui. O PL é a diferença entre o ativo e o passivo. Certo? Aí vamos supor algumas situações. Vamos supor que você tenha um ativo de uma empresa, ativo de 100, certo? E no primeiro caso, PL e passivo de 0. Ativo de 100 e passivo de 0. Depois, ativo de 100 e passivo de 10. Ativo de 100 e passivo de 50. Ativo de 100 e passivo de 100. Olha só, o passivo ele pode assumir valor menor do que zero? Não pode, senhor. Então, o menor valor que o passivo pode assumir é zero. O menor valor que o passivo pode assumir é zero. Aí depois ele saiu assumindo o valor positivo. O menor valor que o passivo pode assumir é zero. Quando o passivo assumir o valor de zero, quem é que vai ser o PL? Quando foi zero, vai ser 100 menos zero. O PL vai ser quanto? 100. Agora, quando o passivo assumiu 10, o PL vai ser quanto? Vai ser 90. Quando o passivo foi 50, o PL vai ser quanto? Vai ser 50. Quando o passivo foi 100, o PL vai ser quanto? Vai ser 0. Certo? Então presta atenção, como o menor valor que o passivo assume é 0, nesse momento que o passivo é 0, o PL é máximo. Certo? Então o PL assume um valor máximo quando o passivo é nulo. Aí o PL é máximo. A partir daí, qualquer valor que o passivo assuma positivo, o PL vai ser num valor o quê? Menor do que o ativo. Ó. Ele aqui era 100 com 100, depois passou 90 e 100, 50 e 100, 0 e 100. Por quê? Porque vai ser o ativo menos aquele valor. O PL é o ativo menos o passivo. O menor valor que o passivo assume é 0. Aí naquele momento que o passivo foi 0, o ativo é igual ao PL. Quando o passivo foi qualquer valor, o PL vai ser menor do que o ativo, porque o PL vai ser o ativo menos aquele valor. Né? Como foi 10, o PL foi igual ao ativo, que foi 100 menos 10, 90. Quando foi 50, foi 100 menos 50, deu 50. Certo? Então, presta atenção, o ativo ele pode assumir qualquer valor. Certo? O ativo pode assumir qualquer valor maior ou igual a 0. O passivo ele pode assumir qualquer valor maior ou igual a 0. Certo? O PL ele pode assumir qualquer valor, maior, menor ou igual. Se o ativo for maior do que o passivo, ele é maior que 0. Se o ativo for igual ao passivo, ele é igual a 0. Se o ativo for menor do que o passivo, ele é menor do que 0. A única coisa que o PL jamais pode assumir é um valor que maior do que o ativo. Certo? Nunca pode ser maior do que o ativo, o patrimônio líquido. Certo? Então, anota isso, extremamente importante. O PL é menor ou igual a quem? Ao ativo. Certo? O PL ele vai ser menor ou igual ao ativo. PL menor ou igual ao ativo. Jamais o PL pode ser maior do que o ativo. Para que o PL fosse maior do que o ativo, o passivo teria que poder ser um valor negativo. E não pode. Certo? O PL tem que ser menor ou igual ao ativo. É tanto, né, conforme nós mostramos aqui esses elementos, né, tudo, esse ativo, que são as aplicações, são as fontes de investimento, isso aqui é também chamado de patrimônio. Patrimônio, o ativo é também chamado de patrimônio bruto da empresa, certo? Patrimônio bruto. Então, o patrimônio líquido, no máximo ele vai ser igual ao patrimônio bruto. Jamais ele vai ser maior do que o patrimônio bruto, certo? Patrimônio líquido nunca pode ser maior do que o patrimônio bruto. Ou seja, o PL jamais vai poder ser maior do que o quê? De que o ativo, certo? Pessoal, olha só, aqui tem uma coisa interessante, né? Que é o seguinte, as bancas, todas elas, falam o seguinte, né? Se você tem o passivo, o ativo maior do que o passivo, ativo maior do que o passivo, e isso implica em um PL, o quê? Em um PL maior do que 0. Se você tem ativo igual a passivo, isso implica em um PL igual a 0. E o ativo menor do que passivo, e isso implica em PL negativo, né?
E isso é comum. Então você vai ter, se o ativo for maior do que o passivo, você tem um PL maior do que zero. Tem um PL. E esse PL é maior do que zero. Se você tiver o ativo igual ao passivo, você tem um PL. Tem um PL, mas o PL é nulo. Certo? O PL é nulo. Se você tiver um ativo igual ao passivo, você tem um PL. Tem um PL negativo. Patrimônio líquido negativo. Certo? Aí, a ESAF, né, ela veio com abordagem aí em um desses concursos que falava assim que o PL, tinha lá, que o PL é a diferença, tinha essa questão. O PL é a diferença entre o ativo e o passivo. E foi justamente o que eu te mostrei. O PL é igual ativo menos passivo. Aí, essa questão senta as zorras, né? Essa questão tá certa. Certa. Aí ela pegou e deu essa questão como errada. Certo? A ESAF pegou e deu essa questão como errada. O PL é a diferença entre o ativo e o passivo. Por quê? Porque para a ESAF, né, ela veio com uma filosofia que ela já tinha cobrado várias vezes desse jeito. Aí coloca aquelas questões que pegam lá, algum maluco pegou e fez, e por, né, falta de humildade, não querer assumir lá a coisa de anular, pega, mantém, vem com as justificativas absurdas, né, também, né, que disse o seguinte, que o PL só existe, isso aqui só é verdadeiro, o PL é a diferença entre o ativo e o passivo, se olha só, para a ESAF você ficar esperto aí para a prova da ESAF, certo? Se, né, o ativo for maior do que o passivo. Porque se for nesse caso que o ativo é igual ao passivo, ou o ativo menor que o passivo, para a ESAF, isso aqui é um caso de inexistência de PL. Ó, inexistência de PL. Eu, sinceramente, acho maluquice e ela falta de humildade não ter anulado esse negócio, certo? Porque a questão ficava com duas respostas certas, né? Antigamente, pessoal, existia uma diferença, até 20 anos atrás, de patrimônio líquido e situação líquida. Porque você só tinha situação líquida realmente se o patrimônio líquido fosse positivo. Mas hoje não, hoje toda a doutrina é isso aí, é patrimônio líquido como sinônimo de situação líquida. Então você não poderia vir com um absurdo desses, certo? Mas aí a gente tem que ficar atento, cobrou isso, né, numa prova aí há uns 6 anos atrás, né, esse tipo de coisa. Em 2002, né, o PL é a diferença entre o ativo e o passivo, né? Cobrou errado, porque está errado, porque disse que o PL só é a diferença entre o ativo e o passivo, se o quê? Se o ativo for maior que o passivo. Porque se o ativo for igual ao passivo ou se for menor que o passivo, para ela inexiste PL, certo? E seria uma inexistência de PL, que seria esse caso aqui. Eu, sinceramente, acho absurdo, né? Acho absurdo, mas para a ESAF aí a gente fica aí com esse entendimento, certo? Sabemos que PL vai ser sempre ativo menos passivo. Agora, para a ESAF, isso só é válido se o ativo for maior que o passivo, certo? Para qualquer outra banca, isso aí é válido para tudo. A ESAF que de vez em quando fica colocando aí esse chifre na cabeça de cavalo, né? Então, pessoal, essa parte aqui é muito interessante, né? A gente saber aí a parte positiva é o ativo, a parte negativa lá vai ser o passivo, dividido em obrigações para com terceiros e obrigações próprias. Ali é o capital de terceiros, né? Capital, as origens do recurso é formada pelo capital de terceiros mais o capital próprio, né? Que é o lado direito, as origens de recurso e as aplicações do lado esquerdo, né? Tranquilo, beleza. Aí, pessoal, quando você pega, né, vai abrir uma empresa, você vai abrir empresa, bota lá o contrato social e tal. Aí, no momento que você abre a empresa, você só vai ter esse PL é o patrimônio líquido. Isso aqui é chamado também, conforme nós vimos, de capital próprio, certo? Então, essa aqui seria uma situação, ó, quando você vai abrir a empresa, primeira coisa que vai aparecer é o capital, vamos supor 100 mil, e você pegou e entregou lá em dinheiro. Aí vai surgir aqui, ó, lá no ativo o quê? O caixa, 100 mil, certo? 100 mil e 100 mil. Então o lado dessas aplicações vai ser igualzinho ao lado das origens. É isso aí que a gente faz, certo? Então nesse momento aí, aquela situação do que o ativo é igual ao PL. Aí podem acontecer fatos, podem. Aí vamos supor que você pegou, comprou mercadorias a prazo, comprou veículos a prazo. Aí você sempre vai ver que a contabilidade, isso aqui vai haver o quê? O equilíbrio. O equilíbrio que sempre as origens vão ser iguais às aplicações. Sempre as aplicações serão iguais às origens.
Mas no próximo bloco a gente vai começar a colocar mais alguns fatos aqui, comprou e vendeu, para você ver como é que vai começar a funcionar aí a contabilidade. Beleza? A gente dá aí um tempinho aí para tomar uma água, né? E volta já já aí com mais contabilidade. Até já.